Conta um Conto apresenta, de Donizete Ribeiro, A Sétima Viola. Narração, Marcelo Fávaro. O seu Olivinha morreu de morte morrida, como se diz. Demorou uns dias para os inquilinos perceberem. Arrombaram a porta do Mocó, que ele morava no fundo do terreno, e acharam ele ali, morto e seco. Não fedia, não havia moscas, nada. Estava ali, deitadinho de borco na cama. Morreu o passarinho. Santo, disseram. Gente santa morre assim, quietinho, sem sofrer, dormindo. O IML destacou 2 agentes para atender a ocorrência: o Gonçalo e eu. Eu estava acostumado a fazer o serviço. Já tinha removido pelo menos uma centena de corpos. Nas primeiras vezes, você até perde o sono, perde o apetite, fica chateado. Depois, passa a ser um trabalho como outro qualquer. O seu Olivinha não tinha parentes conhecidos nas redondezas. Sempre morou de aluguel no cortiço da Dona Mata. Nunca ninguém viu visitas na casa dele. Quando entramos no quartinho para efetuar a perícia, o que me chocou não foi o fato do seu Oliva ainda não estar em decomposição, pelo menos não aparente. O que me chamou a atenção, na verdade, foram várias violas emparelhadas e encostadas na parede, beirando a cama do velho. Eu contei pelo menos 6 violas com tampos de cores variadas. Tinha até uma preto alaranjada meio tigre, sabe? Havia ainda uma viola sobre a cama, repousada aos pés do defunto. Essa parecia ter sido feita à mão por causa da madeira e do acabamento rústico, sabe? Sem verniz nem tinta, marchetada de xadrez na boca, nas laterais e na mão. A escala era escura como cedro e havia uma fita preta amarrada no braço. Eu sempre tive fascínio por esse instrumento desde menino. Meu avô tinha uma pretensão de ser violeiro. Ele também tinha uma violinha daquela feita na munheca por algum matuto do interior de Minas. Quem sabe até um compadre dele lá. Vovô dizia que tocava viola, mas ele só embrulhava. Era um zangarreio só, o dia inteiro, aquele nhê, nhê, nhê. Bom, eu notei cavacos de madeira pelo chão do quarto do seu Olivinha. Isso me fez crer que aquela violinha deitada com o cadáver possivelmente teria sido construída pelo próprio Sr. Oliva. Também havia ferramentas quase primitivas em uma prateleira velha feita com tábuas de construção. Plena, formões, um serrotinho e um malho de madeira. Revirando aquelas tralhas, também encontrei um LP com uma capa encardida. A foto do disco mostrava um homem cheio de vigor, posando de chapéu ao lado do seu companheiro, muito diferente daquele corpo ressequido sobre a cama. Em letras circenses de cores muito vivas, lia-se: Olivinha e Oliveiro, amor bandido. Depois da remoção do corpo, sob o pretexto de ter que fazer uma perícia no instrumento e num impulso de audácia, eu tomei aquela viola que estava na cama e a levei comigo para a viatura. O Gonçalo foi segurando a viola acomodada entre as pernas enquanto eu dirigia. Eu achei que, bom, no meio de tantas violas mais novas, ninguém perceberia a falta daquela que era tão feinha e mal acabada. O que você vai fazer com essa violinha? Sei lá, Gonçalo, talvez tocar. E desde quando tu toca viola, parceiro? Desde agora, uai. De fato eu nunca havia tocado viola e nenhum outro instrumento musical. Por isso mesmo, eu fiquei estupefato com o que estava para acontecer. Ao chegar à minha casa, eu sentei na varanda com a viola no colo. Olhei para ela e ela pareceu me olhar de volta, com os olhos invisíveis. Eu senti as minhas mãos ficarem quentes. Será que foi impressão? Bom, passei os dedos pelas curvas daquela cinturinha fina e toquei sua boca.
e fui alisando o braço esbelto e moreno até chegar à mão. E subitamente a violinha já não era mais feia. Pelo contrário, ela belíssima. Bom, quando dei fé, os meus dedos já estavam deslizando sobre as cordas que eu estava tocando na viola. Ou a viola estava me tocando, sei lá. Eu não sei quanto tempo durou aquele delírio, mas só consegui me desvencilhar do transe por causa do telefone tocando. Era o Gonçalo, ligando para me lembrar que no dia seguinte tínhamos que acordar muito cedo para uma diligência pessoal. Bom, lembrei-me de ter largado a viola de leve no sofá da sala. Eu percebi um ruído estranho dentro do bojo. Peguei a viola e fui virando, chacoalhando para cima, para baixo, com cuidado, olhando a boca adentro para descobrir que diacho de barulhinho era aquele. De repente, plact! De dentro da viola caiu um objeto muito estranho que se enfiou entre as almofadas do sofá. Peguei aquilo, olhei contra a luz, era um guizo. Isso mesmo, um chucalinho, sabe? Que depois vinha saber ser de cascavel. Enfiei o guizo no bolso da calça e fui tomar um banho para relaxar, porque dia seguinte seria duro. Foi por volta das 3 da manhã que o negócio começou. Só de lembrar meu corpo, fica todo arrepiado. Eu acordei com um ponteado de viola dentro de casa. Pensei, eita, que deve ser um pesadelo. Mas não. Alguém estava tocando viola na sala. E eu fiquei, claro, petrificado. Nem todos os cadáveres mais horrendos que eu já tinha recolhido me causaram tanto pavor como aquele que senti naquele momento. As minhas pernas não se moviam como uma criança assombrada, e eu inocentemente quis cobrir o meu rosto com lençol. Mas o som da viola ficava cada vez mais alto na sala, e numa afinação triste e fantasmagórica, medonha, um verdadeiro lamento fúnebre. Eu respirei fundo e consegui acionar o interruptor, mas a luz não acendeu. Da sala, através do corredor, emanava uma luzinha fraca e esverdeada, pulsando no ritmo da música macabra. E com muito custo consegui levantar. Eu tinha que ver aquilo, não tinha escolha. Maldita hora, aquela que resolvi roubar a viola do velhote. Fui arrastando meus pés em direção à sala, num esforço imenso, tateando a parede em meio à treva que a minha casa havia se tornado. Consegui, gaguejando ali. Quem está aí? E então eu vi a cena. Sobre o sofá de casa encontrava-se a viola do seu Olivinha, tocando sozinha. A luz verde vômito vinha de dentro do bojo, misturada com o que me pareceu ser um sangue pisado em torno da boca. O corpo da viola convulsionava, como uma cobra se debatendo no fogo. Era como se ela estivesse possuída por algo, um demônio. E nesse momento, eu mijei nas pernas. Eu quis gritar, mas a minha voz estava encarcerada no peito e a opressão na alma era insuportável. Comecei a fazer o pelo sinal, mas aquilo só deixou a visagem ainda mais irada. E além de tudo, eu tinha certeza de que, em meio ao gemido das cordas, oscilava uma voz baixa e sibilante, cujas palavras eu era incapaz de compreender. Prendi-me ao pouco de coragem que ainda me restava e fui de 4 pés até o sofá, refazendo o Salve Rainha em voz alta, que é a reza mais poderosa para se enfrentar às forças ocultas. Agarrei a viola para tentar atirá-la à parede e acabar com aquele suplício. Mas o peso do instrumento parecia ter triplicado, ou melhor, quadriplicado, enquanto as 10 cordas vibravam e a madeira do tampo rangia.
O que me pareceu ser, ora uma cauda pontiaguda, ora uma língua bifurcada, precipitou-se de dentro para fora do bojo da viola e começou a me ferir, dando estocadas em minhas mãos, causando-me dores tão lancinantes quanto as apunhaladas ou presas de um animal peçonhento. Caí de joelhos, ainda agarrado ao instrumento, rezando o credo em voz alta e em lágrimas que caíam pelo rosto. Eu soluçava de medo e as minhas mãos latejavam, e nessa hora eu desfaleci de pânico e de dor. Acordei com a madrugada ainda escura, incomodado pelo canto dos pardais e bentivis no meu quintal. Eu estava abraçado à viola, e a luzinha verde havia desaparecido, e em torno da boca do instrumento não havia sangue algum. Minhas mãos inchadas e cheias de minúsculas perfurações estavam cobertas de um visgo, uma secreção que eu achei que era pus. Liguei para o Gonçalo. Eu não tinha condições de trabalhar. Inventei uma desculpa. Uma noite de insônia por causa do estresse. Perguntei sobre o seu Olivinha, se vinha alguém, se alguém tinha ido reclamar o corpo. Nada. Ele seria sepultado como indigente no cemitério Dom Bosco dentro de 3 dias, se ninguém aparecesse. Eu tranquei a viola dentro do meu Fusca e esperei. 3 longos dias depois, o defunto recebeu seu merecido descanso em uma sepultura digna. Então peguei a maldita viola, enfiei num saco de estopa e dirigi com dificuldade até o cemitério, porque as minhas mãos ainda doíam. Deixei a viola lá, sobre a sepultura de número 70. Encomendei missa pela alma do violeiro velho. E não demorou muito para eu querer voltar no cortiço. Perguntei a Dona Marta se ela não me venderia aquele disco de vinil. Ela disse que eu poderia até pegar de graça. Tempos depois, acabei comprando uma viola e meti o chocalho de cascavel dentro dela. Não sem algum esforço, consegui tirar de ouvido a minha primeira música, Amor Bandido. Fim do conto. Donizete Fernandes. A Sétima Viola. Tem coisas que fica difícil de acreditar, e fica muito mais difícil não acreditando. Isso que estou dizendo aconteceu comigo. Não acreditei em você.